Salve galerinha do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar já o conteúdo da apostila do segundo bimestre, que fala sobre os números complexos. Mas para a gente entender melhor os números complexos, nós precisamos entender o que são números imaginários. Bom, mas antes de começarmos a falar sobre isso, vamos tentar resolver esses três exemplos aqui que eu coloquei para vocês. Nós temos aqui uma primeira equaçãozinha simples, básica, que está dizendo que x ao quadrado é igual a 4. Muito bem, como é que nós resolvemos uma situação como essa? Simples, vocês já devem ter visto. Se x ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos, esse quadrado vira uma raiz quadrada de 4, certo? Então, x é igual a mais ou menos 2. Gente, aqui eu tenho que entender o seguinte, a minha solução seria o menos 2 e o 2, tá certo? Eu tenho esse mais ou menos, não é de mais ou menos, pode ser o 2 ou o menos 2. Por que tem que ser mais ou menos? Vamos lembrar uma regrinha simples lá do nono ano? Menos 2 ao quadrado. O que é um número ao quadrado? Ele vezes ele mesmo, certo? Menos 2 vezes menos 2, 2 vezes 2 dá 4, menos com menos dá mais. E o 2 ao quadrado, quanto que é? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4. Então, o que vocês têm que observar? Aqui a equação é uma pergunta. X ao quadrado é igual a 4. Eu estou perguntando para vocês, que número que elevado ao quadrado dá 4? Você viu que o menos 2 ao quadrado deu 4. E o 2 ao quadrado também deu 4. Então, tanto o 2 como o menos 2 servem. Por isso que eu uso mais ou menos. Beleza. Dito isto, vamos fazer o exercício número 2. O exercício número 2, ele diz o seguinte, x ao quadrado é igual a menos 1. Muito bem. Então, seguindo a mesma ideia, x vai ser igual mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Opa, chegamos num problema. Vocês estudaram até hoje que não existe raiz quadrada de número negativo. Por que não existe raiz quadrada de número negativo? Que todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo, né? Até hoje vocês estudaram os números dentro do conjunto dos números reais. E dentro do conjunto dos números reais, eu não aceito a raiz quadrada de um número negativo. Se eu estivesse fazendo aqui no conjunto dos reais, eu ia colocar a minha solução não existe. Eu ia colocar vazio, não existe resposta, etc. Bom, vamos deixar paradinho aí, vamos fazer o próximo aqui, ó. Uma equação simples do segundo grau é uma equação incompleta. Uma equação incompleta não precisa fazer Bhaskara, vocês sabem disso, né? 3x ao quadrado mais 75 é igual a 0. O que eu vou fazer? Seguro o 3x ao quadrado aqui. Vamos passar o 75 para lá, vai ficar menos 75. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Opa, tão fácil. X ao quadrado é igual a menos 75 dividido por 3. 75 dividido por 3 é 25, só que negativo, né? Menos 25. Então, se x ao quadrado é menos 25, lembra? Que número que é elevado ao quadrado é isso? Como é que a gente continua? X igual mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. Eita lá, de novo, ó. Raiz quadrada de número negativo não existe, né? Só lembrando aí para vocês, né? O símbolo de não existe, né? É um E quadradinho assim invertido, cortado, tá certo? Então, se fosse para eu responder aqui dentro do conjunto dos números reais, eu colocaria não existe, tá legal? Bom, mas é por isso que nós vamos começar então a estudar a unidade imaginária. A unidade imaginária, né,
ela diz o seguinte, ela tem uma regrinha, uma lei que nós devemos seguir. Ela diz o seguinte, que I ao quadrado vai valer menos 1, tá certo? Tudo bem? Essa é a forma que eu vou representar a unidade imaginária. Bom, agora vamos pensar na lógica. Se I ao quadrado é igual a menos 1, esse quadrado passa para lá e vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Opa, então aqui nós já temos uma regra. Só que esse I, né, que eu estou usando aqui maiúsculo, nós vamos usar ele na forma minúscula, tá? Então aqui, ó, I vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 negativo. É isso que você tem que pensar. Tá legal? Bom, se I é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, vamos voltar lá naqueles 2 exemplos que nós estávamos fazendo. Ó, se x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, e a raiz quadrada de menos 1 vale I, então aqui a continuação seria x igual mais ou menos I. Certo, turminha? Aqui nós finalizaríamos desta maneira. Agora, e nesse caso aqui? O que vocês precisam entender? Que x, eu vou fazer da forma completa, depois eu vou dizer como vocês fariam mais simplesmente, tá legal? X vai ser igual, mais ou menos... Vocês concordam que o 25 negativo é a mesma coisa que 25 vezes menos 1? Sim ou não? Concordam, né? Então, x vai ser igual, mais ou menos... Vamos separar aqui? Raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de menos 1. Separei as duas raízes. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de menos 1 é I. Esse exercício nós finalizaríamos dessa forma, melhor dizendo. X igual mais ou menos 5I. Tá, mas professor, não tem um jeito mais rápido? Tem. A dica é a seguinte, ó, toda vez que você chegar numa raiz como essa, qual que é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Como está negativo, você acrescenta o I. Então ficaria mais ou menos 5i. Tá legal? Mas você tem que entender o que aconteceu para chegar nesse 5i, né? Não é só simplesmente colocar 5i. Tá legal? Bom, pensando desta forma, voltemos aqui para esse nosso quadro. Então, entendemos a unidade imaginária, e a unidade imaginária aí, I é igual a raiz quadrada de menos 1. Tudo bem até aqui? Vamos seguir então no nosso exemplo aqui. Raiz quadrada de menos 9. Bom, eu acabei de falar para vocês, né, que como aqui veja, na frente não está o mais ou menos, tá legal? Então eu não vou colocar mais ou menos aqui. Ele só está pedindo a raiz quadrada de menos 9. Então eu vou fazer assim, ó. Raiz quadrada de menos 9 é a mesma coisa que 9 vezes menos 1. Vai ficar raiz de 9 vezes raiz de menos 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de menos 1, I. Certo? Olha esse caso aqui, que interessante. Raiz quadrada de menos 7. Vai ficar raiz quadrada de 7 vezes menos 1. Tudo bem? Então, separando, raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 7 tem? Não tem. Então, a gente deixa na raiz quadrada de 7. E raiz quadrada de menos 1 é I. Então, vai ficar raiz de 7i. Tá legal? Mas eu posso ter uma situação como essa, ó. 3 mais ou menos a raiz quadrada de menos 16.
Imagina que você está resolvendo uma equação do segundo grau e a hora que você chegou no x, né, você fez o delta, a hora que você chegou no x, deu lá 3 mais ou menos raiz quadrada de 16, negativo. Como é que você separa isso? Vai ficar assim, ó, 3 mais ou menos raiz quadrada de 16 vezes menos 1, certo? Então vai ficar 3 mais ou menos a raiz quadrada de 16 vezes a raiz de menos 1, que vai ser, então, 3 mais ou menos raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de menos 1 é i. Tá certo? Então aqui nós temos 3 mais ou menos 4i. Então se eu fosse fazer um conjunto solução, eu teria assim, ó, 3 menos 4i e 3 mais, esse menos não tem, tá? Mas esquece esse menos aqui, mais 4i. Escrever com canetinha tem dessa, né? Não dá para fazer apagar. Então eu ficaria com 3 menos 4i e 3 mais 4i. Duas respostas. Mas este formato, então, ele é chamado como? É aí, então, que entra os famosos números complexos. A nossa vida já está tão complexa, né? E agora vai entrar nessa, professor? Pois é. Precisamos entrar. Este é o último conjunto que vocês vão estudar. O último conjunto numérico que vocês vão estudar na vida de vocês. Olha que lindo. Já é um lado positivo, né? Muito bem, os números complexos são representados pela letra C. Esse é o símbolo do conjunto dos números complexos, tá? E ele tem a forma algébrica. Ele vai ser representado pela letra Z, e que vai ser igual a mais BI. O que é A e o que é B? O A é a parte, vamos colocar assim, ó, a parte real do número complexo, tá? Por quê? Porque é um número real. E o B é a parte imaginária. A parte encavalou aqui, oh meu Deus. Nária. Por quê? Porque a parte imaginária vai vir acompanhado da letra I. Tá legal? Então, esta forma que vocês estão vendo é a forma, né, que nós chamamos de forma algébrica. Aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Todo número pode ser considerado número complexo? Pode. Todo número pode ser considerado número complexo. É o maior conjunto. Veja só esse exemplo aqui, ó. Nós temos 4 mais 3i. Quanto vale a parte real? 4. Quanto vale a parte imaginária? 3. Tá vendo? Então, 4 mais 3i é um número complexo na forma algébrica e ele está completo porque ele tem o A e o B. Observe o exemplo 2 aqui, ó. 6i. Veja que ele tem só a parte imaginária. Então, quanto que vale a parte real dele? 0. O A dele vale 0, a parte real dele é 0. Só tem a parte imaginária. Então, B, que vale 6. Desse jeito aqui, ó, eu falo que é um número complexo. Aqui também é um número complexo. Esse aqui, eu não posso dizer que é um número imaginário porque ele tem a parte real. Mas esse é um número imaginário porque ele só tem a parte imaginária. Agora, olha aqui, ó, o 9. O 9. Ele não tem a parte imaginária, só tem a parte real. Então eu sei que o A vale 9 e o B vale 0. Esse é um número complexo? É, porém não é imaginário, é um número real, tá legal? Então, tudo é número complexo. É mais ou menos assim, vou dar um exemplo para vocês na prática. Pensa numa fruta. Bom, se eu falei fruta, fruta é o conjunto maior, né? Fruta vale tudo, não vale? Agora, se eu disser assim, pensa numa fruta que se come com casca. Bom, então eu já excluí qual? Já excluí o abacaxi, já excluí a banana, já excluí a laranja, né? Fruta que se come com casca, normalmente maçã, caqui,
né? E assim vai. Frutas que têm a semente por lá de fora. É uma fruta, mas semente por lá de fora, qual seria? Morango tem a sementinha por lá de fora. O caju tem a sementinha por lá de fora, né? Então, o conjunto dos números complexos é como se fosse o conjunto das frutas. Ele é o tudo, né? E dentro desse tudo a gente separa quais são os números reais, números inteiros, números naturais. Tá legal? Beleza. Bom, vamos fazer alguns exemplos aí que eu quero que vocês entendam as reações do i. Olha aqui, ó. Coloquei alguns exemplos aqui e espero fazer com vocês rapidinho. Veja aqui, ó. I elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. E isso não é diferente do i, tá? Então, i elevado a zero é 1. E i elevado a 1. I elevado a 1 é i. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, i elevado a 1 é i. E i elevado ao quadrado. I elevado ao quadrado vale menos 1. Nós já falamos sobre isso lá no comecinho, né? Vamos voltar à tela? Aqui, ó. Olha que maravilha. I ao quadrado vale menos 1, tá? O que é a unidade imaginária. Agora, prestem atenção em algumas coisinhas que eu vou fazer aqui, ó. I elevado ao cubo. I elevado ao cubo. Vamos pensar nisso aqui, ó. Um número elevado ao cubo, eu posso pensar que é e vezes i ao quadrado. Aqui é como se tivesse o expoente 1 e aqui o expoente 2. Tá legal? Então, o que vai acontecer aqui, ó? I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes i fica menos i. Certo? Vamos de novo, ó. I ao cubo. Aqui eu posso considerar i elevado a 1 e i ao quadrado. 1 com 2 dá o 3 aqui, ó. Só que i ao quadrado é menos 1 vezes i, menos i. Vamos no i à quarta. Quem é o i à quarta? I ao quarto eu posso falar que é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Certo? I ao quadrado é menos 1, vai ficar menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. I à quinta. Quem é o i à quinta? I à quinta eu posso falar que é o i à quarta vezes i. Veja que as somas dos expoentes tem que dar, ó. 2 e 2 aqui dá 4. 4 com 1 daqui dá o 5. 1 com 2 aqui dá o 3. Tá legal? Quem é o i à quarta? I à quarta vale 1, ó. Já descobrimos. Então, 1 vezes i. Agora, e o i à sexta? O i à sexta eu posso falar que é i ao quadrado vezes i à quarta. Por que eu separei assim? Porque 2 com 4 dá 6. Agora, quem é o i ao quadrado? O i ao quadrado é menos 1. E quem que é o i à quarta? É 1. Então, aqui seria, ó, menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1 fica menos 1. E o i à sétima? O i à sétima você pode falar que é o i à sexta vezes i. Porque aqui 1 mais 6 dá o 7, né? Agora, quanto que vale o i à sexta? O i à sexta é menos 1. Ó. Menos 1 vezes i, menos i. Nossa, que confusão, né, professor? Mas observem uma sequência que está acontecendo aqui, ó. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. E essa sequência 1i menos 1 menos i vai se repetir daqui para frente. Então, se eu colocasse o oitavo, e a nona, e a décima primeira, ia ficar 1i menos 1 menos i. Tá certo? Beleza. Então, sendo assim, vamos pensar no i elevado a 125? Você tem que fazer, ó, 1i menos 1 menos i, 4. 1i menos 1 menos i, 8. 1i menos 1 menos i, 12. 1i... até que hora? Se fosse i elevado a 1000, até que hora, né? Então, para isso tem uma regrinha aqui, ó. Esse 125, nós vamos dividir por 4. Por que 4, professor? Porque são 4 possíveis resultados. 1i menos 1 menos i. Vamos dividir aqui, ó. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Abaixo, 5.
5 dá para dividir por 4? Dá, uma vez. 1 vezes 4, 4. 4 para chegar no 5, 1. Veja que deu 31 e sobrou 1. Esse 31 eu desprezo, vou usar o 1 só, o resto. I elevado a 125 é a mesma coisa que I elevado a 1. O resto que estava aqui você usa aqui, ó. Tá legal? I elevado a 1 quanto que é? I elevado a 1 é I. Então, I elevado a 125 é o próprio I. Vamos fazer aqui o 234? A ideia é a mesma, ó. 234, vamos dividir por 4. 23 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4 é 20. 20 para chegar no 23, 3. Abaixo o 4. Tá bom, dá do 4, hein? 34 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Para chegar no 34, 2. 2, o resto 2. Então vem aqui, ó. Resto 2. Quanto que é I ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. Então, I elevado a 234 é menos 1. E se tivesse que somar? Ah, professor, é simples, é só fazer 3 mais 2, 5. E aí eu coloco um xizinho para dizer que está errado. Não pode. Como é que você faz se tiver que somar? Você tem que calcular eles separadamente. Quanto que vale o I ao cubo? Está aqui já. I ao cubo é menos I. E quanto que vale o I ao quadrado? O I ao quadrado é menos 1. Então, mais com menos 1 fica menos 1. Ficou menos I menos 1. Veja, só que está errado separar aí? Não, não está errado. Só que o correto é colocar primeiro o A, depois o B. Então, a gente vai colocar assim, ó. Menos 1, que é a parte real, menos I. Esta é a forma de finalizar. Exemplo M, aqui eu tenho ó, menos 1 mais I ao quadrado. Lembra do quadrado, produtos notáveis, que eu tenho mandado vocês estudar tanto? Pois é. Como é que faz aí essa situação? Você pode fazer de duas maneiras, aplicar o produto notável ou fazer uma distributiva. Eu vou aplicar o produto notável, né? Ou melhor, vou fazer por distributiva para vocês não se perderem, né? Mas estudem produto notável, ó. Menos 1 mais I ao quadrado é ele. Um número elevado ao quadrado é ele. Vezes ele mesmo, ó. Certo? Menos 1 mais I ao quadrado é menos 1 mais I vezes menos 1 mais I. O que nós vamos fazer agora aqui? Distributivo, ó. Primeiro com primeiro. Menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes I, menos I. I vezes menos 1, menos I. Agora o último aqui, ó. Mais com mais é mais. I vezes I ao quadrado. Agora olha que interessante. 1, devo 2I. I ao quadrado, menos 1. Então aqui eu vou ter mais com menos 1. Fica menos 1. Olha que interessante. Tenho 1, devo 1, anulou. 1 menos 1, 0. Vai sobrar só o menos 2i. Professor, se tivesse feito o produto notável, vou fazer aqui de verde com o produto notável. O produto notável fala quadrado do primeiro. Como aqui é mais, ó, então é mais. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como o primeiro é um negativo, eu considero ele negativo. Ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 1 ao quadrado, 1. 2 vezes menos 1 vezes I, fica menos 2i. I ao quadrado, menos 1. 1 anula com menos 1, sobra o menos 2i. Professor, eu posso escolher a forma que eu quiser? Pode. Você pode fazer tanto por produto notável quanto por distributiva, que vai dar do mesmo jeito. E por último, vamos fazer aqui 3 exemplos para vocês entenderem quando a gente faz
operações com os números complexos, né? Aqui nós temos 3 exemplos, os 3 estão na forma algébrica. Como é que a gente resolve esses exercícios aqui? Bom, primeiro, vamos tirar do parênteses, primeiro passo. Então aqui eu tenho 8 mais 3i mais 5 menos 6i. Então vai ficar assim, ó. 8 mais 3i. Como aqui é positivo, eu mantenho os sinais daqui. Então, mais 5 menos 6i. Lindo, o que você vai fazer? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 8 mais 5, 13. Tenho 3i e devo 6i, fico devendo 3i. Sempre eu vou ter parte real e sempre eu vou ter uma parte imaginária. Lembrando que a parte real pode ser 0, aí eu fico só com um número imaginário. Ou o número imaginário pode ser 0 e aí eu fico só com a parte real. Vamos fazer o exemplo número 2 aqui, ó. Vamos tirar do parênteses. 9i menos 8. Ah, professor, está invertido aí. Pode acontecer? Pode acontecer ele estar invertido, mas isso não significa que está errado. Só está aqui, esse é o B e esse é o A. Tá legal? Vamos tirar outro parênteses aqui, ó. Negativo, troca os sinais de dentro, né? Então 17 que é negativo fica positivo e o 6 que é positivo fica negativo. Agora, como eu vou finalizar o cálculo, vamos fazer primeiro parte real com parte real, depois parte imaginária com parte imaginária. Então aqui, ó, devo 8, tenho 17, fico com 9. 17 tira 8, sobra 9. 9i tira 6i, sobra 3i. Aí sim, ó, parte real, parte imaginária. Sempre na sua resposta, procure colocar na ordem, tá? Parte real, parte imaginária. E o último exemplo aí é uma multiplicação. Gente, não muda nada. Pensa que o i é o x e faz normal. Tudo normal. Depois é que você vai mexer. Ó, 4i vezes 2 vai ficar 8i. Número multiplica com número. 4 vezes 2, 8. Esse camarada tem i, o i continua. Agora vamos aqui, ó. 4 mais com mais é mais, ó. 4 vezes 5 é 20. I vezes i ao quadrado, certo? Depois, menos 3 vezes 2, que vai ficar menos 6. E menos 3 vezes 5, que vai ficar menos 15. Como 5 tem i, menos 15i. Tudo bem? Quer que repete? 4 vezes 2, 8i. 4 vezes 5, 20. I vezes i ao quadrado. Veja que quando eu multipliquei aqui com aqui, os dois tinham i, ficou i ao quadrado. Menos 3 vezes 2, menos 6. E menos 3 vezes 5, menos 15. Ele tinha o i, continua o i. Vamos trabalhar aqui, ó. Esse 20 ele está acompanhado do i ao quadrado, tá certo? Então aqui eu tenho, ó, 8i. A dica que eu te dou, ó, vamos fazer aqui a parte. Eu tenho aqui, ó, o 20 que está acompanhado do i ao quadrado. Ele é positivo, o 20, ó. O i ao quadrado vale menos 1, então seria isso aqui, ó, 20 vezes menos 1. Então vai ficar menos 20. Então uma dica que eu dou para vocês, para você não se atrapalhar, toda vez que eu tiver um número acompanhado de i ao quadrado, o sinal dele muda e o i desaparece. Então aqui eu vou ficar com menos 20, menos 6, menos 15i. Certo? E agora então eu posso finalizar parte real com parte real. Se eu devo 20 e devo 6, eu devo 26. Se eu devo 15i e tenho 8 para chegar no 15, 7, né? Só que vai ficar 7 negativo, 7i. Então, menos 15 com 8 fica menos 7i. Certo, turminha? Seguinte, eu vou estar mandando atividade para vocês. E veja só, essa atividade agora eu estou pegando, as atividades que eu vou mandar, eu estou pegando da apostila de vocês do segundo bimestre. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Na dúvida aí, manda lá. Beijo no coração, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.